Fala galerinha, e na aula de hoje eu vou falar sobre círculo trigonométrico. Faz a inscrição no nosso canal, dá um like no nosso vídeo e comente o nosso conteúdo. Isso é importante demais para nos incentivar a gravar vídeos de qualidade para vocês. Bem, pessoal, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam dentro de um círculo trigonométrico é que essa linha horizontal aqui no meio do círculo representa o cosseno, a vertical representa o seno, essa linha amarela aqui representa a tangente, que em algumas questões a gente pode trabalhar como sendo a altura também, esse intervalozinho aqui é a cotangente e essa linha aqui inclinada a secante, beleza? Tranquilo? Então, aprendam aí. Essa linha na vertical, o seno, essa linha na horizontal representa o cosseno. Vocês vão entender isso lá na frente. E aí, pessoal, um círculo trigonométrico, ele possui uma circunferência de raio 1, tranquilo? Cada ponto dessa circunferência aqui de raio 1 está relacionado a um número real ou a um ângulo, beleza? O número real que ele está relacionado, na sua maioria das vezes, é representado por π radiano. E esse mesmo número real a gente também pode determinar em formato de ângulo. Pessoal, a trigonometria ela tem o objetivo auxiliar no cálculo das razões trigonométricas, beleza? Vamos fazer uma observação aqui para a gente entender bem. A volta se inicia aqui no zero, tranquilo? Passa pelo ângulo de 90 graus, passa pelo ângulo de 180 graus, passa aqui no ângulo de 270 graus e termina no ângulo de 360 graus. Ou também podemos determinar como começando aqui no zero, passando pelo π radiano sobre 2, chegando aqui até o π radiano, passando aqui pelo 3π radiano sobre 2 e acabando no 2π radiano, ou seja, ele começa no zero. Nesse ponto aqui a gente tem o radiano e quando ele completa a volta aqui no 360 graus, a gente vai ter o 2π radiano. Tranquilo, pessoal? Já expliquei para vocês. Observem essa correlação. Eu estou aqui no 180 graus, eu tenho o π radiano. E no 90 graus, que é a metade de 180, eu tenho π radiano sobre 2. Ou seja, metade aqui no ângulo e metade aqui no valor do π radiano. Tranquilo? E aí a gente tem o conceito dos quadrantes. Vou explicar para vocês como é que funciona. Eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante aqui. O primeiro quadrante, pessoal, ele possui números reais que vão do π radiano sobre 2 até o zero, tranquilo? Ou do zero até o π radiano sobre 2. E que vai também do zero até o ângulo de 90 graus. É esse intervalozinho aqui. Já o segundo quadrante, ele vai do π radiano sobre 2 até o π radiano e do ângulo de 90 até o ângulo de 180 graus. Esse intervalozinho aqui. Terceiro quadrante vai do π radiano até o 3π radiano sobre 2 e do ângulo de 180 até o ângulo de 270 graus. E já o quarto quadrante, ele vai do 3π radiano sobre 2 e do 270 até o ângulo de 360 graus, que é quando conclui a volta. Beleza, pessoal? Então, eu tenho aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Percebam a correlação. Aqui no 90 graus e no 180 graus, em números reais, eu tenho π radiano sobre 2, que é a metade do número real de 180 graus, que é o π radiano.
Então, percebam relações de proporção aqui, pessoal. E, completando uma volta, eu vou ter 2π radiano. Outro fator que nós devemos analisar muito bem é a razão do seno e do cosseno no ciclo trigonométrico. Vocês lembram na primeira aulinha que eu falei que a linha horizontal corresponde ao cosseno e a linha vertical corresponde ao seno? Bem, essa é a hora de nós analisarmos essa relação. Aqui o gráficozinho que eu coloquei na primeira aula para vocês, com a linha horizontal sendo o cosseno e a linha vertical sendo o seno. Eu trouxe o plano cartesiano aqui, pessoal, para vocês entenderem como isso funciona de uma forma mais prática. Em relação ao x, que está na horizontal aqui, nessa linha, para a direita eu vou ter números positivos e para a esquerda eu vou ter números negativos. Assim também vai ser o cosseno. Para a direita positivo e para a esquerda negativo. E analisando em relação ao y, do 0 para cima eu vou ter números positivos e do 0 para baixo eu vou ter números negativos. Assim também é, pessoal, em relação ao seno, que transferindo aqui o mesmo conceito das retas dos eixos para o plano cartesiano, é como se o seno fosse o y e o cosseno fosse o x. Tranquilo? Pessoal, aqui no 0, quando se inicia a volta, o meu cosseno vai ser igual a 1. Se eu sei que o meu ciclo trigonométrico apresenta uma circunferência de raio 1, eu sei que a distância daqui do meio até aqui vai ser igual a 1. E essa distância aqui está representada através da linha da horizontal, que é o cosseno. Então, o cosseno vai ser igual a 1. Percebam que aqui o cosseno está em verde e o valor aqui também está em verde. Já o seno vai ser igual a 0, porque a linha na vertical, obviamente, não se movimenta na horizontal. Então, nesse trecho aqui, ele permanece 0, sendo determinado apenas o cosseno, que é igual a 1. Já aqui no π radiano sobre 2, ou no ângulo de 90 graus, eu tenho o cosseno sendo 0, porque aqui a representação é na horizontal, o ângulo está aqui, a linha do seno está aqui em cima na vertical, então o valor do cosseno vai permanecer inalterado, sendo igual a 0. Já o seno vai ser igual a 1, porque se movimenta aqui do meio do círculo até esse ponto aqui, e a gente sabe que o raio, a circunferência de um ciclo trigonométrico tem um raio igual a 1. Já aqui, pessoal, no π radiano ou no ângulo de 180 graus, o meu cosseno vai ser menos 1. Lembra que em relação à análise da horizontal, ou seja, aqui no plano cartesiano é o eixo x e aqui no círculo trigonométrico é o cosseno, para a esquerda do meio a gente vai ter números negativos? Tranquilo. A gente sabe que a circunferência é igual a 1 e como está para cá, para o lado esquerdo, vai ser igual a menos 1. É como se o círculo no plano cartesiano ficasse assim, pessoal, ó, nessa região aqui, nesse eixo aqui. Eu vou colocar até aqui para vocês uma representaçãozinha para vocês entenderem. É como se o círculo ficasse aqui, ó, entenderam? Sendo do 0 para a direita positivo, do 0 para a esquerda negativo, do 0 para cima positivo e do 0 para baixo negativo. Entenderam bem? Tranquilo, pessoal. Então, o cosseno aqui vai ser menos 1, pois estamos avaliando na horizontal do meio para cá, sabemos que a circunferência do raio é 1, e o seno vai ser igual a 0, porque a análise aqui é apenas na horizontal e a vertical aqui permanece inalterada. Já no 3π radiano sobre 2 ou no ângulo de 270 graus, a gente vai ter
o cosseno igual a zero, porque agora a análise é na vertical, e o seno vai ser igual a 1, porque lembrem-se bem, pessoal, no caso do... o seno aqui, pessoal, vai ser igual a menos 1. Porque no caso do... o seno aqui, pessoal, vai ser igual a menos 1. Porque no caso da análise do seno, a gente está analisando na vertical. E a gente sabe que abaixo do meio os valores são negativos. Então, aqui eu vou ter um cosseno de zero e um seno igual a menos 1. Beleza, pessoal? Creio que vocês entenderam muito bem essa correlação. Percebam que aqui na vertical a gente altera o valor do 1 aqui em cima do ângulo de 90 e do menos 1 aqui no 270. E na horizontal a gente altera os primeiros valores, sendo menos 1 aqui e 1 aqui. Bem tranquilo. E aí, pessoal, eu trouxe aqui a relação dos sinais para realmente fincar todos esses conhecimentos que eu passei para vocês. O seno, pessoal, como é analisado essa linha vertical, em cima vai ser positivo, os valores que vierem aqui em cima vai ser positivo, e os valores que vierem abaixo da linha negativo. Já o cosseno, como é a linha horizontal, para a direita será positivo e para a esquerda será negativo. Tranquilo? Pessoal, agora eu vou explicar para vocês o que são ângulos congruentes e a menor determinação de um arco. Aqui eu tenho um círculo trigonométrico iniciando no zero e terminando aqui no mesmo ponto no 360 graus. O ângulo congruente ao de 60 graus, pessoal, será o de 420. Por quê? Pois ao dar uma volta ele para no mesmo local nesse valor específico, ou seja, ângulos congruentes são os ângulos que ficam no mesmo local. Eu dei uma volta aqui, completando 360, e dando uma volta e mais um pouco, aqui no 60 graus, o mesmo ângulo que vai parar aqui vai ser o de 420, tranquilo? Ou seja, eu dei uma volta de 360 e caminhei mais 60 graus aqui, chegando a 420 e tendo um ângulo congruente a ele como sendo de 60 graus, pois está no mesmo local do que o de 420. Então, é possível sim a gente ter ângulos maiores do que o de 360. E aí a gente pode achar os ângulos congruentes a ele, dando uma volta e somando ao ângulo onde ele parou, beleza? Aí a gente vai saber qual é o ângulo congruente de 60. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo do ângulo de 30 graus, tranquilo, pessoal? O ângulo de 30 graus tem o seu ângulo congruente, o de 390 graus, porque após eu dar uma volta aqui completa, eu vou ter 360 graus, e caminhando mais um pouco até o 30, eu vou ter 390 graus. É só a gente somar 360 mais 30 graus. Pessoal, para a gente saber a menor determinação de um arco, basta a gente dividir o valor que estiver acima de 360, o ângulo que a gente vai querer saber, por 360. E aí vamos descobrir essa relação. Vejam como isso funciona. Eu tenho aqui, eu quero saber a menor determinação de um ângulo com 750 graus. Tranquilo? Então, eu vou dividir os 750 por 360. 750 dividido por 360 é igual a 2, que 2 vezes 360 vai ser igual a 720 e o resto é 30 graus. Esse 2 que eu tenho aqui é o número de voltas que eu dei aqui no meu círculo trigonométrico, tranquilo? Dei uma volta formando 360, mais outra volta formando 720. O 2 que está no quociente aqui significa as voltas completas que eu dei. E o resto, 30, é a menor determinação de um arco, ou seja, o ângulo congruente a 750.
Isso significa que eu dei 2 voltas e caminhei mais um pouco até o 30, formando 750. Pessoal, é isso aí. Fiquem ligados nas nossas aulas sobre trigonometria. Comentem o nosso vídeo, sentem o dedo aí no like, porque dá muito trabalho para gravar essas aulas aqui, mas eu acho que vale muito a pena, pessoal. E faça a inscrição no nosso canal. Hoje eu fico por aqui, tamo junto e até a próxima.